Você saiu daquela dor absurda do cálculo renal que foi para emergência e você já se tratou, vai para o consultório do urologista e vem aquela pergunta: doutor, mas por que eu estou formando o cálculo? Fica comigo até o final que você vai entender exatamente o que acontece. Vamos pensar que a urina é como se fosse um copo com água e com alguns sais minerais. Essa solução tem que estar em equilíbrio. Se houver algum desequilíbrio nessa solução, os sais tendem a grudar uns nos outros e precipitar na forma de cálculo. É isso que acontece dentro do rim. Acontece dentro da bexiga também. Quando o cálculo se forma, na maioria das vezes ele não dissolve mais. Existem raros cálculos, como o cálculo de ácido úrico, que pode dissolver com alguns remédios, mas na maioria das vezes, uma vez que a pedra se forma, ela não dissolve mais. Então o cuidado que tem que ter é para evitar que essa pedra se forme. Então vamos imaginar que o principal componente da urina é água. No copo também é água. Se existe muita água, os sais vão estar bastante diluídos com muito menos chance de precipitar. Primeira regra é essa, tem que beber bastante água porque a solução precisa estar bastante diluída. Desses sais, alguns são promotores de cálculo, facilitam a formação de cálculo, como o oxalato, como o cálcio, como ácido úrico. Esses sais, quando eles se agrupam, eles tendem a formar cálculo de diversos tipos. Cálculo urinário não é somente um tipo de pedra, existem vários tipos de pedra que se formam. O principal deles é o cálculo de oxalato de cálcio, mas tem fosfato de cálcio, fosfato amônio magnesiano, cistina, cálculo de ácido úrico, mas cada um deles se forma com algum sal desse que está em excesso nessa solução. Então a segunda coisa que a gente tem que garantir é que esses sais que são formadores de cálculo não podem estar em excesso na urina. Para isso, existem alguns remédios que a gente pode prescrever para que esse sal diminua de quantidade. E existem também algumas medidas comportamentais para diminuir essa quantidade desse sal na urina. Mudança na dieta, ingesta de alguma substância específica para evitar que esse sal se precipite. A terceira informação é que existem outros sais que são inibidores da formação de cálculo, como o magnésio, como o citrato. E se esse sal está em deficiência, existe uma maior chance de formar cálculo. Então, se aqueles sais formadores de cálculo são um problema quando eles estão em excesso, os sais que inibem a formação do cálculo são um problema quando eles estão em deficiência. Então, algumas vezes a gente tem que repor esses sais, repor o citrato, por exemplo, na forma de citrato de potássio, repor o magnésio, para que essa solução entre em equilíbrio novamente. Para isso, em algumas circunstâncias, o urologista ou o nefrologista vai fazer alguns exames para tentar identificar a sua alteração bioquímica que está te formando o cálculo. A sua alteração bioquímica provavelmente é diferente das pessoas que você conhece, do seu irmão, do seu amigo. Então, cada um precisa fazer uma avaliação bioquímica em algumas circunstâncias para evitar que se formem novos cálculos. É recomendado, então, fazer avaliação bioquímica em crianças, sempre, em pessoas com cálculos volumosos, sempre, em pessoas com cálculos de repetição. Para todos esses, é mandatório fazer uma avaliação bioquímica na urina e no sangue, e algumas vezes, se a gente tiver a pedrinha, mandar para análise também para saber do que ela é feita, para te ajudar a evitar formar cálculo. Siga seu urologista, siga seu nefrologista e me siga, compartilha, ativa o sininho para novas notificações e para saber novidades sobre urologia.